Olá, me chamo Gustavo, sou biólogo, atuei por muitos anos na Reserva Natural Serra das Almas, uma área de mais de 6.000 hectares de vegetação que já existia e de ações de reflorestamento, uma reserva que é resultado de quase 25 anos de preservação ambiental, situada entre Crateús, no Ceará, e Buriti dos Montes, Piauí. Eu era um homem realizado profissionalmente, até algo macabro acontecer comigo. Foram 2 dias intermináveis. A vegetação, na ocasião, se encontrava ainda muito densa. O período invernoso havia terminado na Caatinga. Sempre contava com o apoio do seu Geraldo, um morador da região. Ele me acompanhava em campo nas expedições e ajudava na construção de armadilhas que eram posicionadas estrategicamente para capturas de aves, répteis, mamíferos, presas e predadores de todas as espécies de animais selvagens encontrados naquele habitat. Com esse trabalho, eu monitorava as espécies existentes no local. Seu Geraldo, um homem bom, amigo e muito companheiro, um sitiante e defensor dos animais silvestres da região. Quando saímos em alguma expedição, era comum passarmos 2 até 3 dias na reserva sem retornar em casa. Marcamos então uma expedição para o dia 11 de agosto de 2015. Era uma terça-feira. No dia anterior, por volta das 9 horas da manhã, saí da minha casa em Maracanaú, onde residia. Mas em apenas 30 quilômetros, o meu carro teve uma pane e depois de ser guinchado até a mecânica de um amigo, retirei só à tarde, deixando para viajar no dia seguinte, bem cedo. Sendo assim, a expedição então foi transferida para o dia seguinte, dia 12. Quando chego em Crateús, seu Geraldo não pôde me acompanhar, pois tinha outro compromisso, acreditando que eu não viria, porque não era comum acontecer imprevisto como este. Já que estava ali, resolvi fazer a expedição sozinho. Era comum nas expedições andarmos 4, 5 horas, mata adentro, procurando locais apropriados para a instalação das armadilhas. Consegui instalar apenas uma, e durante o meu trabalho naquele local aconteceu algo diferente. Eu conhecia bem a região, mas naquele momento eu estava perdido. Não conseguia identificar qual direção seguir. Eu havia perdido a trilha, resolvi então não deixar a armadilha acionada. Não iria saber onde estava depois que saísse dali. Andei por muito tempo tentando encontrar a trilha por onde eu vim, mas foi em vão. Parece que eu andava em círculos e não conseguia encontrar a direção de volta. Aquele dia o sol estava entre nuvens e as horas se passaram muito rápido. Já era 2 horas da tarde e nada de encontrar o caminho de volta. Cada vez mais me distanciava do ponto onde saí pela manhã. Já havia andado muito. Aproveitei então para descansar na sombra de uma árvore e pensar um pouco no que iria fazer. Não conseguia ordenar nem mesmo os pensamentos. Também não estava totalmente desesperado, apenas um pouco preocupado. Carregava o necessário na minha mochila para sobreviver até por alguns dias. Depois que recobrei as forças, resolvi voltar a andar um pouco mais. Teria sido melhor ter ficado onde estava. Aproximadamente 5h30 da tarde,
e o sol já bem baixo no horizonte, e a noite se aproximando. Eu totalmente atordoado. Encontrei uma árvore caída e ao lado um limpo onde não havia árvores. Resolvi então fazer um abrigo para passar a noite. Com uma lona plástica que sempre levo nas expedições, fiz esse abrigo. Quando termino, já está escurecendo. Deitei com a cabeça sobre a mochila, fechei os olhos. Estava exausto. Fiquei imóvel por algum tempo, quando escuto um assovio forte, perto de onde eu estava. Perguntei até se havia alguém ali, e ninguém respondeu. O assovio também não era o cântico de nenhum pássaro. Eu conhecia todas as espécies existentes naquele bioma. Nesse momento, senti que não estava só. Peguei então a lanterna dentro da mochila, direciono o foco e vou em direção de onde ouvi o assovio. Em poucos metros, me deparo com uma cruz de madeira envelhecida, fincada no chão. Um medo sobrenatural se apossa de mim. Não tinha mais como sair dali. Já era noite. E para onde eu iria? Permaneço embaixo da lona, deitado com a cabeça sobre a mochila e olhando em direção àquele lugar. Por muito tempo. Não ouvi mais nada, mas o som de uma folha que caía no chão era o suficiente para me deixar alerta e apavorado. Enfim, fui vencido pelo cansaço e adormeci. Tive pesadelos durante toda a noite. Em um determinado momento, enquanto dormia, uma mulher com um vestido longo, vestida como uma baiana, enquanto rodeava o local onde eu estava, como se estivesse dançando. Ela passa tão próximo de mim que a ponta da saia do vestido passa em meu rosto. Não acordei, mas via tudo, os passos, ouvi tudo. E a impressão que tive é que havia mais pessoas. Com muito desconforto e medo, a noite termina e o dia amanhece. Abro os olhos, olho ao redor, mas não vejo nada. Mais uma vez, agora já no claro do dia, verifico o lugar onde encontrei aquela cruz e havia ossos no chão. Fiquei apavorado. Desamarrei a lona que me serviu de abrigo durante a noite e saí dali rapidamente. Andei perdido durante quase todo o dia. Passava no mesmo lugar várias vezes, não ia muito longe. Já no final da tarde, encontro a trilha principal e passei a caminhar sem saber se ia na direção certa. E caminhei muito no intuito de chegar, e estava na direção certa. Cheguei ainda na noite do segundo dia à casa do seu Geraldo, que jamais pensou que isso tivesse acontecido comigo. Eu estava fisicamente e psicologicamente abalado. Havia me alimentado mal, embora tivesse alguns suprimentos em minha bagagem. Decidi não ir embora e retornar ao local onde havia passado aquela noite, se conseguisse encontrar, é claro. Dessa vez na companhia do meu amigo e de um agente. Onde eu havia encontrado a trilha quando estava perdido, eu tinha feito uma marcação em uma árvore, e ali naquele ponto entramos na mata. Naquela direção, nos distanciamos um do outro para ter mais chances de encontrar o local. Procurei o local por muito tempo e durante muitas outras vezes, com maior número de pessoas, e nunca consegui encontrar. Boa noite.